aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Balaio de Protocolo. Boa. Hoje a gente vai se aventurar no mundo das estruturas de dados. Isso aí. Especificamente, vamos mergulhar nas listas em si. Aham. Sei que, à primeira vista, listas podem parecer, digamos, tão empolgantes quanto organizar a gaveta de e-mails. A gente entende. Mas você acredita em mim? Elas são a base para programas incríveis. Com certeza. As listas são peças fundamentais na programação, Vitória. Sim, elas são como a fundação de uma casa. Que você não vê, mas sem elas, tudo desmorona. Nossa, que importante. Mas imagina um programa sem listas. Seria um caos total para gerenciar dados. Tipo, os contatos do seu celular, por exemplo. Verdade. Ia ser impossível achar qualquer coisa. Exato. Tipo, ia ser mais fácil trocar de celular do que achar o número da pizzaria. Com certeza. Mas, me explica melhor, como essa organização toda funciona? Como é que as listas organizam tudo? Então, as listas em si são como containers que armazenam dados de forma ordenada. Imagina uma fila de banco. Cada pessoa na fila representa um dado. Certo. E a ordem em que elas chegaram define a ordem da lista. Entendi. Mas e se alguém fura a fila? Ou se a gente precisa adicionar alguém no meio, a lista reclama. Ótima pergunta. Aí que entram os diferentes tipos de listas. Sério. Sim. Temos as listas estáticas, que são como um vagão de trem. Tipo com um número fixo de assentos. Isso. Se o vagão estiver lotado, ninguém mais entra. Entendi. E temos as listas dinâmicas, que são mais flexíveis. Tá. Como um ônibus que pode adicionar bancos extras se necessário. Então, a lista estática é mais engessada, né? Tipo, se a gente precisar adicionar ou remover elementos, a gente vai ter que reorganizar tudo. Isso mesmo. É como se na fila do banco a gente tivesse que pedir para todo mundo se levantar e mudar de lugar para encaixar alguém no meio. Nossa, ia dar um trabalhão. Pois é. Mas, apesar dessa rigidez, as listas estáticas têm suas vantagens. E quais são? Por exemplo, a velocidade de acesso aos elementos. Entendi. Porque eles estão organizados em sequência na memória do computador. É como se a gente soubesse exatamente onde cada pessoa está sentada no vagão, né? Exatamente. Mas e se a gente não sabe o número de passageiros? Aí entra a lista dinâmica. A lista dinâmica. Sim. Ela é perfeita para situações em que o número de elementos pode variar. Tipo? Como a lista de amigos em uma rede social. Uhum. Cada novo amigo que você adiciona é como um novo nó na lista, que se conecta aos outros nós, formando uma corrente. Legal. Essa ideia de nós e conexões me lembra um pouco do blockchain, sabe? Tipo, cada bloco de informação conectado ao outro. É uma ótima analogia, Vitória. E essa estrutura de nós interligados permite que a lista dinâmica cresça ou diminua conforme a necessidade. Sem precisar reorganizar toda a estrutura. Exatamente. Diferente da lista estática. Entendi. Então, a lista dinâmica é mais flexível, mas imagino que ela seja mais complexa de implementar, né? Sim, ela exige um pouco mais de cuidado na programação. Por causa dos ponteiros. Principalmente por causa deles. Ponteiros são variáveis especiais, que apontam para o endereço de memória de outros dados. No caso da lista dinâmica, os ponteiros são usados para conectar os nós, formando a corrente. Ponteiros. Parece complicado. Um pouco, mas a gente vai te explicar direitinho. Beleza. Mas me explica uma coisa. Se a gente perder um desses ponteiros, a gente perde a conexão com os outros nós da lista. Exato. Tipo, a gente desconecta a corrente. É como se a gente perdesse um elo da corrente. Por isso, é fundamental ter cuidado ao manipular os ponteiros. Para garantir que a lista permaneça íntegra. Sim. E que a gente não perca nenhum dado importante. Imagina, perder o acesso à sua lista de amigos na rede social. Seria um desastre. Seria. Mas me fala uma coisa. Como a gente define o que vai dentro de cada nó da lista? Tipo, no caso da lista de amigos, a gente teria o nome, a foto, o perfil. Para definir a estrutura de cada nó, a gente usa um recurso da linguagem C chamado struct. Struct? Ele permite criar tipos de dados personalizados. Entendi. É como se a gente estivesse criando um molde para cada nó da lista, definindo quais informações ele deve cultuar. Perfeito, Vitória. E essa estrutura, definida pela struct, garante que todos os nós da lista tenham o mesmo formato. Facilitando a manipulação e o acesso aos dados, né? Exatamente. Legal. Mas me fala uma coisa. Essas listas estáticas e dinâmicas são usadas em programas do dia a dia. Tipo, nos aplicativos que a gente usa no celular. Com certeza. As listas estão por toda parte, Vitória. Sério? Elas são usadas para gerenciar suas músicas favoritas no Spotify. Nossa. Para organizar sua timeline no Instagram. Para controlar o estoque de produtos em um e-commerce. Caramba. Enfim, as listas são essenciais para o funcionamento de diversos programas que usamos diariamente. Não imaginava que as listas fossem tão importantes. Pois é.
Mas então, para a gente usar essas listas na prática, a gente precisa aprender a programar em C, né? Exatamente. A Language in C oferece diversas ferramentas para criar e manipular listas, tanto estáticas quanto dinâmicas. E no próximo episódio a gente vai aprender isso. Com certeza. No próximo episódio, a gente vai mergulhar de cabeça no código, mostrando como criar listas em C na prática. Que legal! Já estou ansiosa para aprender a criar minhas próprias listas. E você que está acompanhando o Balaio de Protocolo, não perca o próximo episódio, onde a gente vai colocar a mão na massa e mostrar como usar listas em C para construir programas incríveis. E aí, Vitória, tudo bem? Tudo ótimo? E com você? Tudo certo também. Preparada para continuar a nossa aventura pelas listas. Com certeza. No último episódio, a gente viu que as listas dinâmicas são super flexíveis. Tipo, um ônibus mágico que adiciona bancos conforme a necessidade. Lembra? Isso aí. E hoje a gente vai entender como essa mágica acontece na prática. Que legal. Mas antes de começar a programar, me explica de novo como funciona essa ideia de alocação dinâmica de memória. Beleza. A alocação dinâmica é como se a gente pedisse um espaço extra para o computador sempre que precisasse guardar mais informação, sem definir um limite fixo desde o início. Ah, entendi. Tipo, a gente não precisa reservar um número específico de assentos no nosso ônibus mágico, ele se expande conforme a gente coloca mais passageiros. Exatamente. E para controlar esse espaço extra que a gente vai usando, entram os ponteiros. Ponteiros? Sim, esse é um tipo de etiquetas que indicam onde as informações estão guardadas na memória do computador. Interessante. Então, cada novo passageiro que entra no ônibus recebe uma etiqueta que indica onde ele está sentado. Isso. E cada etiqueta, ou seja, cada ponteiro também aponta para a próxima etiqueta, formando uma corrente. Então, a gente pode seguir essa corrente de ponteiros para percorrer a lista inteira, acessando os dados de cada passageiro. Exatamente. E quando o passageiro desce do ônibus, a gente só precisa ajustar os ponteiros para desconectar ele da corrente. Entendi. Mas e se a gente perder um desses ponteiros, o que acontece? A gente perde o acesso à parte da lista. É como se a gente perdesse um pedaço do mapa do tesouro e não conseguisse mais encontrar o caminho. Nossa, que perigo. Tem como evitar isso? Sim. Uma boa prática é usar um ponteiro especial chamado NUL para indicar o fim da lista. Tipo uma placa de última parada no nosso ônibus mágico. Exatamente. Assim, a gente sabe que chegou no final da lista e não corre o risco de se perder. Legal. E além dessa questão dos ponteiros, quais outras vantagens as listas dinâmicas têm? Elas são muito eficientes para adicionar e remover elementos, porque a gente só precisa mexer nos ponteiros. Ah, entendi. É bem mais fácil do que reorganizar todos os passageiros do ônibus toda vez que alguém entra ou sai. Isso mesmo. É. Mas, como nem tudo é perfeito, as listas dinâmicas também têm seus desafios. Sério. Quais? O acesso aleatório aos elementos é mais lento do que nas listas estáticas. Como assim? Para encontrar um passageiro específico no nosso ônibus mágico, a gente precisa perguntar para cada um deles se é a pessoa que a gente procura. Entendi. Então, se a gente precisa acessar informações específicas com frequência, talvez a lista estática seja uma opção melhor. Exato. Mas, se a gente precisa adicionar e remover elementos com frequência, a lista dinâmica está imbatível. No fim das contas, a escolha entre lista estática e dinâmica depende da aplicação, né? Perfeito, Vitória. Você está craque no assunto. E no próximo episódio, a gente vai colocar a mão na massa e aprender a criar listas dinâmicas em C. Que legal! Já estou animada para aprender a programar nosso ônibus mágico. E aí, pessoal, chegou a hora da gente colocar a mão na massa. No último episódio, a gente desvendou os mistérios das listas dinâmicas, lembra? Com seus nós, ponteiros e toda aquela flexibilidade. Lembro sim. A mágica do ônibus que se expande conforme a necessidade. Exatamente. E agora, a gente vai aprender como criar essas belezinhas usando a linguagem em si. É isso aí. Vamos transformar a teoria em código. Opa! Tô super animada. Mas antes da gente começar a programar, me explica de novo como a gente cria um nó em C. Claro! Em C a gente usa a palavra-chave struct. Struct. Yes. Para definir a estrutura de um nó, é como se a gente criasse uma ficha para cada passageiro do nosso ônibus. Os dados do passageiro. Exatamente. Nome, idade, destino. Certo. E a gente também precisa de um campo especial para indicar o próximo passageiro na fila, né? O ponteiro. É isso aí. O ponteiro em C a gente declara como um ponteiro para outra struct do mesmo tipo. E como isso funciona? É como se a gente dissesse para o compilador: olha, esse campo aqui vai guardar o endereço de memória de outro passageiro na lista. Entendi. E como a gente sabe onde a lista começa? Boa pergunta. A gente precisa de um ponteiro especial chamado cabeça da lista. Cabeça da lista. Isso. Ele guarda o endereço do primeiro nó.
É como se fosse o motorista do nosso ônibus. Ah, entendi. Ele sabe por onde começar a viagem. E a partir da cabeça da lista, a gente pode percorrer a lista inteira usando os ponteiros, né? Exatamente. Como se a gente estivesse seguindo a rota do ônibus. Legal. Yeah. E para adicionar um novo passageiro, a gente cria um novo nó e conecta ele na lista usando os ponteiros. Isso mesmo. Primeiro a gente aloca espaço na memória para esse novo nó. A famosa alocação dinâmica. Exatamente. Depois a gente preenche os dados do novo passageiro e ajusta os ponteiros para conectar ele na posição certa da lista. E se o ônibus estiver lotado, a gente precisa tirar alguém para colocar um novo passageiro. Não! É a mágica da lista dinâmica. Ela cresce conforme a necessidade, a gente só aloca mais espaço na memória e conecta um novo nó. Que demais. Ônibus mágico sempre tem lugar para mais um. É isso aí. E para remover um passageiro da lista, o que a gente faz? A gente só desconecta ele da corrente, ajustando os ponteiros. Exatamente. Mas a gente precisa tomar cuidado para não perder nenhum passageiro no processo. A gente tem que garantir que os ponteiros estejam sempre apontando para o lugar certo. Isso mesmo. E liberar o espaço na memória que o passageiro ocupava. Para evitar desperdício. Entendi. É como se o passageiro desembarcasse do ônibus e a gente reorganizasse os assentos para ninguém ficar sem lugar. Perfeito. Mas além de adicionar e remover passageiros, o que mais a gente pode fazer com listas dinâmicas? Muita coisa. A gente pode buscar um passageiro específico, verificar se a lista está vazia, contar quantos passageiros tem no ônibus, ou ordenar os passageiros por idade ou destino. Nossa, quanta coisa. As listas dinâmicas são estruturas versáteis. Dão para fazer um monte de coisa. E com essas ferramentas a gente pode criar programas incríveis, né? Tipo, sistemas de gerenciamento de estoque, filas de espera em jogos online, históricos de navegação. Com certeza. As listas dinâmicas estão por trás de muitos programas que a gente usa no dia a dia. Que legal! Tô cada vez mais empolgada para continuar aprendendo sobre programação. E você que está acompanhando o Balaio de Protocolo, continue com a gente nessa jornada. No próximo episódio, vamos explorar um novo tópico fascinante do mundo da programação. Até lá!